E sobre o impacto da antecipação dos feriados até o dia 4 de abril na capital paulista, a gente recebe o infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato. Doutor, muito bom dia. Qual a expectativa do senhor em relação a esse período decretado pelos estados, pelos municípios, de isolamento social? O senhor acredita que nós vamos conseguir segurar essa curva? Bom dia. Olha, você sabe que esse é sempre um momento de um pouco de apreensão da nossa parte, né? Porque, em princípio, é muito bom que você tire as pessoas do seu ambiente de trabalho, no sentido de que elas não aglomerem. Se elas não vão precisar trabalhar, elas não vão tomar ônibus, metrô, trem. Então, sempre que você consegue diminuir a concentração de pessoas, é uma medida bem-vinda, né? Só que quais são as nossas preocupações? Em primeiro lugar, se vai haver adesão a isso, né? Porque não adianta nada você estabelecer uma medida que acaba não tendo adesão. E, em segundo lugar, o que as pessoas vão fazer quando não estão trabalhando? Então, você imagina, a pessoa não vai ter que trabalhar, mas ele vai se reunir com os amigos, num ambiente fechado, vai aproveitar para conversar, ou vai viajar para uma cidade, podendo levar vírus para essa cidade, podendo se reunir com outras pessoas nessa cidade, se aglomerar. Então, é muito importante que as pessoas compreendam que o intuito de você antecipar esses feriados é você se isolar também com as pessoas com as quais você tem contato frequente. Isso quer dizer com a sua família, né? Sim. Não viajar, ficar num ambiente doméstico com as pessoas com quem você convive normalmente. Então, a nossa expectativa é que, se essas premissas forem atendidas, deve ser um processo bom, porque a gente sabe que, se você isolar as pessoas durante um período de 10 a 14 dias, nós vamos diminuir o número de casos novos, consequentemente diminuir as internações e diminuir as mortes. Doutor, não é imediato, viu, isso demora um certo tempinho. Né? Agora, doutor, existe um vídeo do senhor do dia 18 de março de 2020 e o senhor fala o seguinte nesse vídeo: olha, nós estamos começando uma pandemia, não é para a população entrar em pânico, nós temos informações da presença desse vírus há 2 meses, e o senhor vai tranquilizando a população, falando o seguinte: olha, nós vamos ter uma parcela da população, em torno de 85%, que vai sentir sintomas leves desse vírus. Aí eu faço a pergunta ao senhor, ou seja, 1 ano depois desse vídeo que o senhor gravou, inclusive está disponível na internet para quem quiser ver, o que mudou? O que o senhor aprendeu com o comportamento desse vírus? Aprendemos muito. Eu diria para você que nós também apanhamos muito. Ele teve um comportamento bastante inesperado e eu diria que grande desdobramento foi por causa do aparecimento dessas mutantes, essas variantes virais, né? Se você pegar a apresentação clínica dos pacientes há 1 ano atrás, dá a impressão que nós estamos lidando com uma outra doença. Essa não é só uma opinião minha. Quando você conversa com os clínicos que atuam nos pronto-socorros, nos hospitais, eles vão dizer assim: parece que que apareceu uma doença nova, né? Em primeiro lugar, ele está cometendo pessoas mais jovens. Você se lembra que no começo era uma doença que era muito agressiva para as pessoas de maior idade, Sim. Em geral acima de 60, 65 anos. O que a gente tem visto agora é pessoas de 30 anos, da faixa dos 40 anos, 50 anos, com formas graves de doença. E isso aconteceu porque esse vírus sofreu uma mutação e ele ficou muito mais agressivo do que a gente estava acostumado a ver. Ele ficou muito mais transmissível do que a gente estava acostumado a ver. E isso impactou várias coisas, né? Por exemplo, aquela famosa imunidade de rebanho, né? Nós acreditávamos que quando a população atingisse 60%, mais ou menos, de infecção, o vírus já não teria mais para onde ir. Só que ele deu um jeito de resolver isso. Ele sofreu mutações. Então, a gente está tendo reinfecções, que é uma coisa que a gente não estava esperando que acontecesse. Então, infelizmente, a gente vai aprendendo no dia a dia coisas novas e não são boas notícias, né? Doutor, nós, nesse processo de busca pela cura, nós temos a vacina como o melhor caminho, pelo menos é o que os estudos apresentam. E hoje nós temos o anúncio, né, da criação de uma nova vacina com expectativa de 40 milhões de doses a partir de maio.
do Butantan. Como é que o senhor vê esse processo das vacinas que estão chegando num curto período de tempo? Porque nós levávamos 10 anos, às vezes, para desenvolver uma vacina. E agora nós estamos num período de 8 meses, de 1 ano, no máximo. Olha, eu achei, em primeiro lugar, uma excelente notícia. A gente já volta a falar um pouquinho sobre a Butanvac, né, essa vacina nova do Butantan. Mas quando as pessoas falam em 10 anos para o desenvolvimento de uma vacina, em primeiro lugar, isso aconteceu nos anos 50, nos anos 60, né, quando o conhecimento médico que a gente tinha, biomédico, era infinitamente menor. Naquela época a gente mal conhecia o DNA, a gente estava tentando entender o que era o DNA. Agora, a gente pega pedaços do DNA, a gente mistura esse DNA com DNA de outro vírus, né? A gente faz híbridos. Então, o grau de conhecimento é incomparável com o que a gente tinha há 40, 50 anos atrás. E, principalmente, houve uma injeção de dinheiro fantástica para o desenvolvimento dessa vacina. Eu me lembro logo no começo, a OMS destinou 2 bilhões de dólares para investimento de vacinas. Isso é um número de dólares de investimento em vacina que nunca nem se falava. O próprio governo americano injetou outros bilhões de dólares e é lógico que você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, com isso foi possível a gente acelerar esse processo, não foram queimadas etapas. Tanto é que a gente tem alguma dúvida com relação à eficiência de uma ou outra vacina, maior ou menor, mas a gente não tem dúvida da segurança. Elas são todas vacinas muito seguras. E, doutor, é muito bom a gente ver, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem vários projetos em andamento. No Butantan, nós temos 3 projetos mais esse. Nós temos o Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB, da USP, com 3 programas, Fiocruz Manguinhos, do Rio de Janeiro, com 2 projetos, Universidade Federal do Paraná, com 1 projeto, Instituto do Coração INCOR, da USP, 1 projeto. O Brasil começa a valorizar a ciência e começa a investir e entendeu essa necessidade agora com a chegada da pandemia? Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque o Brasil, que já tinha uma certa autonomia, né, através principalmente do Butantan e da Fiocruz, está ganhando uma musculatura muito grande, né? Você vê, não é só a gente ficar dependendo das vacinas que são exportadas para o Brasil, que, como você pode imaginar, vai depender de muitos fatores, né? Agora, a gente conseguir produzir a vacina internamente no Brasil, seja através da transferência de tecnologia, como foi feita no Butantan e na Fiocruz, mas principalmente com essa vacina que eu estou muito animado com ela, a Butanvac, ela é uma vacina com insumos totalmente nacionais. Ela é uma vacina que já foi moldada para responder à cepa P1, que é aquela cepa do Amazonas. Então, ela é a única vacina que já está sendo feita voltada para isso. É lógico que nós estamos ainda numa fase de estudos em animais, nós vamos começar agora estudos de fase 1 e 2 em humanos, então é um pouco cedo. Mas, assim, tudo leva a crer que essa vacina tenha uma expectativa de sucesso muito grande, né? E que a gente possa, então, já, talvez para o final do ano, no final do segundo semestre, a gente ter uma outra vacina, uma alternativa àquilo que a gente já tem agora. E isso é principalmente importante porque ela é de produção nacional, com recursos totalmente nacionais, desenvolvido com conhecimento científico brasileiro, né? E que é voltada para uma vacina, para um vírus que apareceu aqui no Brasil, né? Então, acho que são coisas muito importantes. Então, sim, doutor, é verdade. O senhor falou sobre a parte dessas fases, né, da aprovação de vacina. Hoje deve sair, isso já é encaminhado para a Anvisa, é a primeira fase. Na segunda fase, você tem os testes da vacina, justamente para saber quais são, para avaliar a segurança e a capacidade de promover resposta imune. E logo depois você tem aí as pessoas que vão participar da eficácia desta vacina. Então, são 3 etapas a serem cumpridas. Exatamente. Por enquanto, nós temos os estudos em animais. Essa é uma etapa essencial, porque se ele for tóxico para animais,
Ele nem vai ser testado em seres humanos, ele já passou nessa fase. Então agora nós vamos começar a fase 1, que é um estudo com algumas centenas de pacientes, em geral 100, 200 pessoas, que é para você poder acertar a dose, você ver se, apesar de não ter efeitos colaterais em animais, poderiam ter em humanos. Então ainda é uma fase bastante inicial. Se ela for aprovada nessa fase, ela vai passar para uma fase 2, que já passa a ser perto de alguns milhares de pacientes. 1.000 a 2.000 pessoas, que você começa a já sentir, então, se de um número maior de pessoas, ela teria efeitos colaterais que não apareceram num grupo menor. E se ela passar por essa fase, ela vai numa fase 3, que são aí 10.000, ao redor de 10.000, 12.000 pessoas, para a gente poder fazer uma ação de mais larga escala, né? Às vezes acontece algum efeito que não apareceu, por exemplo, em 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas aparece em 12, 15.000 pessoas. Então, são coisas que estão numa fase inicial ainda, por enquanto, né? Mas esse é o processo normal de desenvolvimento de qualquer vacina. Começa no animal, passa para uma fase de 1 em humano com algumas centenas de pessoas, depois uma fase 2 que alguns milhares, 1.000 até 2.000, e depois um número maior de pessoas, até chegar no uso público da vacina. São 10 horas e 22 minutos, nós estamos conversando com o infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato. Doutor, quando o senhor fala nós estamos falando sobre essa confiança que a população precisa ter na pesquisa e na vacina, isso é muito importante. Até porque no início do anúncio das vacinas, as pessoas estavam com medo. Eu vou até aproveitar agora, o senhor pediu um segundo, e vou acionar a nossa repórter, que ela está agora na capital paulista, porque hoje começa a vacinação em pessoas de 69 a 71 anos de idade. É a repórter Nicole Fusco, está no estádio do Morumbi, num drive-thru de aplicação das doses. Nicole, a população, você está percebendo, a população está chegando, está aceitando e está participando da campanha? Oi, William, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, as pessoas estão aderindo sim, e todas com quem eu conversei se mostraram muito otimistas, muito esperançosas com essa primeira dose da vacina, que, como você disse, começou a ser aplicada hoje em idosos entre 69 e 71 anos de idade. O que a gente viu por aqui foram cenas até mesmo emocionantes, viu? De pessoas que saíram de fato comemorando, muita gente que saiu batendo palma, principalmente os familiares, né, que acompanharam esses idosos, saíram buzinando também aqui pela avenida aqui no Morumbi. Muita gente que mandou também coração para esses funcionários que estão aplicando essa vacina, num gesto de gratidão, afinal não deixa de ser mesmo um momento de esperança, né? Esse público-alvo entre 69 e 71 anos de idade que começou a ser vacinado a partir de hoje, corresponde aqui na capital paulista a cerca de 245 mil pessoas que podem procurar tanto unidades básicas de saúde quanto postos drive-thru, assim como esse que eu estou agora aqui no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Temos ao todo espalhados pela cidade 19 postos de drive-thru, assim como serviços de assistência especializada e também 3 centros escolas. Os postos de drive-thru vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. E neste sábado eles também estarão funcionando para atender toda essa demanda. Lembrando, William, que quem quiser se vacinar precisa trazer uma documentação, um documento com foto, né, e que tenha também data de nascimento e o número de CPF. William. Obrigado, Nicole. Doutor, a população comemorando, fazendo coraçãozinho, agradecendo a equipe, mas nós não quero ser alarmista, doutor. Mas, na verdade, o que nós temos hoje, a vacina é apenas um paliativo, correto? Porque a doença continua permanente. É um caminho, mas a gente tem que continuar com os cuidados, correto? Você tem razão. Eu não diria paliativo exatamente, mas eu diria assim, você tem que tomar vacina, a população está bastante aderente, felizmente, é uma tradição brasileira ser aderente às vacinas, né? Mas também é importante que as pessoas entendam que você tem que tomar vacina e tem que continuar tomando todos os cuidados que a gente
toma até agora. Por quê? Porque a gente ainda não sabe muito bem qual é a capacidade que uma pessoa vacinada tem de transmitir a doença. A vacina já é bastante conhecida no sentido de proteger o indivíduo. Se você tomar a vacina, especialmente as 2 doses, vai diminuir muito a chance de você ter a doença. Agora, será que a gente pode dizer que você não consegue transmitir? Você pode ter o vírus no seu nariz, não ficar doente, mas eventualmente transmitir para outra pessoa. Isso a ciência ainda não sabe. Muito provavelmente isso acontece, mas nós ainda não temos certeza disso. Então é por isso que as pessoas têm que tomar a vacina e têm que continuar tomando todo cuidado. A vacina é para proteger as pessoas da morte, de formas graves e talvez até de formas mais moderadas. Mas principalmente, a gente ainda não sabe se a pessoa para de transmitir o vírus para outras pessoas. Então, até a gente ter a certeza disso, é importante que as pessoas se vacinem, mas continuem a tomar todos os cuidados sobre os quais nós estamos falando aqui, William. Sim, doutor. Nossos amigos que estão nos acompanhando através de toda a rede Jovem Pan News, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já. Para você que acompanha a gente no YouTube, através da Panflix, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos agora aqui ao vivo no Jornal da Manhã, falando justamente sobre todo esse processo da pandemia. Nós estamos com o diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato. Doutor, eu sei que é difícil a gente fazer comparações, mas na década de 80 surge HIV, a AIDS, como uma grande pandemia. E nós ainda não encontramos a cura. Nós descobrimos os coquetéis que dão uma sobrevida às pessoas, uma melhor qualidade de vida. Hoje, o vírus, o Covid-19, a Covid-19, você também não tem cura e nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Você tem razão, William. É um pouco difícil a gente comparar o HIV com o SARS-CoV-2, o Covid-19, porque eles são vírus bastante diferentes, né? O HIV ele é um vírus que sofre muita mutação. E quando o vírus sofre muita mutação, é muito complexo você ter uma vacina que consiga pegar todas essas variantes do vírus, e isso, embora a ciência tenha feito um trabalho enorme, e a gente já tem algumas perspectivas de vacina, a gente ainda não tem uma vacina definitiva. Foram feitos progressos enormes com relação ao tratamento do HIV, mas a gente ainda não tem uma cura definitiva. Mas já melhorou muito, viu, William? Já melhorou bastante. Eu era médico residente quando apareceram os primeiros casos de HIV no Brasil, e as pessoas morriam, assim, feito formigas, né? Hoje em dia ela se virou uma doença crônica, né? Agora, o coronavírus, por ser até transmitido por uma via respiratória, e ele não tem uma capacidade tão grande de mutação quando você compara com o HIV. A gente fala muito de mutação, mas isso que ele tem é muito pouco comparado com o HIV. E é uma doença respiratória que normalmente é aguda, né? Então, o que acontece? É muito mais difícil você arranjar um tratamento para isso. É muito mais fácil você conter essa doença com vacina. Então, eu acho que a gente vai conseguir controlar essa doença principalmente com vacina. Posso me enganar, na nossa próxima conversa daqui a algum tempo a gente pode ver se eu me enganei. Mas eu tenho a expectativa de que com vacinas em massa, no mundo inteiro, a gente vai conseguir controlar essa infecção. Agora, já estão aparecendo algumas drogas também, né? Doutor, mas a grande genialidade de um homem ou do ser humano é essa capacidade de aprendizado, né? E a gente observa isso, o senhor que é um mestre, né, com um currículo tão extenso, eu fico muito honrado em estar conversando com o senhor, porque nós sabemos da sua capacidade e como o senhor foi observando o vírus e foi também mudando a sua opinião e encontrando caminhos, porque eu acho que é isso que nós estamos buscando, né? O bem da humanidade através do conhecimento. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço pelas suas palavras e nós estamos à sua disposição sempre que a gente puder colaborar. Muito obrigado. Muito obrigado, um bom dia. Nós conversamos com o infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato.